A mulher sábia edifica sua casa, mas a tola com suas mãos a destrói. Momentos com Jesus apresenta o lar cristão. Toda mulher que usa a sabedoria, feliz é o seu lar. A disciplina dos filhos. Nós vamos entrar agora no assunto disciplina dos filhos. A disciplina é importante, mas é preciso que tenha limites, equilíbrio. A disciplina dos filhos, ela envolve um processo que dura 20 anos. Eu pesquisando descobri isso. Você leva 20 anos para poder disciplinar, educar um filho. Os pais exercem a sua parte na disciplina dos filhos, podendo contar com a valiosa colaboração do colégio, da igreja e da sociedade em geral. Mas lembre-se, é uma responsabilidade que é sua primeiro. A igreja ajuda, a escola ajuda, mas você não pode deixar para as tias da escola dominical, para o pastor. Você tem que ser o agente de ensinar o seu filho a andar no caminho que deve andar. Deus ordena que filhos obedeçam a seus pais. A disciplina vem muitas vezes porque os filhos desobedecem. O que a Bíblia nos ensina? Colossenses 3, verso 20 diz: filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. A necessidade de castigar ou repreender o filho é real. E não obedeceu, tem que castigar, tem que repreender. Vamos ver na palavra? Provérbios 13, 24. O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. O que o ama, o amor, cedo começa a disciplinar. Lá na minha casa, tanto no primeiro casamento quanto no segundo, a gente nunca tirava os vasinhos, as fotografias das mesinhas, nada. Por quê? Tem casa que fica tudo em cima, porque a criança vai, quebra, derruba. As minhas filhas não eram diferentes. Mas o que acontecia? Quando a gente via, ela levava a mãozinha, pequenininha, estava engatinhando, levava a mãozinha para derrubar ou para pegar uma coisa, o tapa cobria. E ela sentia a dor, recolhia a mão. Na segunda vez ela vinha, tapa outra vez. Chorava, me doía mais em mim do que nelas. Na terceira, vinha, já olhava, e eu levantava a mão e ela tirava a mão. Na quarta, ela nem levava mais a mão. E até hoje está lá. Agora tem pai que não disciplina, que não educa, depois passa vergonha. E morre de vergonha, não quer sair com os filhos. Não disciplinou, meu irmão. Quem ama, disciplina. Provérbios 23, 13 e 14. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. O fustigar com a vara, que ele quer dizer aqui, o livro de Provérbios é um livro poético, a linguagem é sentido simbólico, figurado. Não é que você vai pegar uma vara e marretar o filho, mas tem muitas formas de você disciplinar. Esse tapinha na mão, por exemplo, quando é pequeno, não matei, não morreu, mas aprendeu, até hoje, uma benção. Eu não tinha vergonha de ir nas casas de ninguém com meus filhos, com medo que fossem sair derrubando. E tem criança que chega na casa da gente, falando sinceramente, a gente até fica louco orando que vai embora. Ou então que quando volte não traga os filhos, porque olha que vai quebrar o vaso, corre que vai não sei o que, fulano, olha que quando chegar em casa tu vai ver. Não adianta nada, chega em casa, não conversa, não faz, é só palhaçada mesmo. Essas crianças são as que quando forem moços vão dar trabalho, irmão, que estão sendo criados sem disciplina, estão sendo criados sem limites. Menor de 17 anos pode ter moto? Não pode. Pode tirar carteira? Não pode. Você está errado. Não faça isso. Que estrutura tem um rapazinho desse para se achar o todo poderoso? Tem uma moto? Não é fiscalizado? Não tem limites? Os pais não colocam hoje limites para os filhos? Não impõem limites? Quer desgraçar a vida do seu filho? Crie ele sem colocar limites?
Agora, você quer abençoar, ele vai espernear, vai reclamar, mas imponha limites, trabalhe com limites, limitando a vida dele. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Que palavra abençoada. Quer dizer, você vai disciplinar, vai ensinar e vai livrar ela de fazer besteira, de acabar indo para o inferno. Precisa disciplinar. Quem ama o filho, disciplina. A disciplina deve ser revestida pelo amor. Hebreus 12, dos 5 ao 9. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco? Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Está vendo? Deus nos disciplina, Deus nos corrige. Deus faz isso, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. O Senhor não deixa a gente sem disciplina. Se Ele, que é Deus, nos ama a esse ponto de nos disciplinar quando precisamos, e nós? É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrija. Pai, mãe, que seja pai, mãe verdadeiro, que esteja na sua função, no seu papel. Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Aqui é pesado. O filho bastardo é aquele que você teve com outra mulher lá e você nem está cuidando dele. Então não está disciplinando, você não disciplina. Então, se a gente fica sem correção, é porque nós não somos considerados filho por Deus. Agora, o que é considerado filho, ele disciplina. Os pais devem ser o exemplo para seus filhos em todas as áreas do seu comportamento e sua maneira de ser. Exemplo para os filhos. A gente falou ainda há pouco. O que você for hoje, seu filho vai se espelhar em você. Eu acabei me espelhando no meu pai, quebrei a cara, fiz as mesmas coisas que ele fez. Mas a gente pode evitar, dando um bom exemplo para o filho. 1 Coríntios 11, 1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Bem, você pode ter essa mesma tranquilidade de Paulo para dizer isso para as pessoas. Pode me imitar. Paulo dizia isso. Vocês podem me imitar, porque eu imito a Cristo. Então eu sei que eu estou imitando Cristo. Vocês podem me imitar, porque eu estou realmente vivendo a palavra. Como pai, você pode dizer para outros pais: pode me imitar? Talvez sim, talvez não. Sua consciência vai dizer. Nós temos na história de Eli e de seus filhos, narrada em 1 Samuel 3,13, um exemplo de um pai que permitiu que seus filhos crescessem e vivessem sem a mínima disciplina, e o resultado está aí para ser observado. Qual é? 1 Samuel 3,13. Porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis e ele os não repreendeu. E era o sacerdote Eli. Os filhos dele iam com as mulheres ter relações na porta do templo, e o pai era o sacerdote e não repreendia. Por aí você vê uns filhos criados sem disciplina. Os resultados da disciplina: filho crescendo e amadurecendo como Deus quer, filhos que respeitam seus pais e outras figuras de autoridade. Se ele aprendeu a respeitar você, ele vai respeitar o sinal de trânsito, ele vai respeitar que não pode entrar numa loja e roubar, ele vai respeitar, sabe que tem punição na sociedade. Quando você não disciplina o seu filho em casa, pode esperar, meu irmão, a sociedade vai discipliná-lo. Vai ter um juiz lá que vai disciplinar ele. E não chore depois, quando tiver que levar comida para ele na cadeia. Estou sendo duro, mas é a realidade. Filhos responsáveis, melhor relacionamento entre pais e filhos, maior respeito no futuro entre os filhos e os seus pais idosos. Olha, abri um parênteses, a minha sogra mora conosco, está com Alzheimer e Parkinson. Tem 13 filhos, os filhos todos abandonaram, só minha esposa e eu é que cuidamos dela. Cadê o respeito pelo pai idoso? Na hora que mais precisa, estão brigando por uma casinha que o velho deixou. Uma casinha, maior confusão, entraram na justiça e tudo, e ela lá, precisando que troque fralda, que dê banho, que dê remédio, que cuide, que ajeite. 13, só um é que está cuidando. Agora, como é que foram criados? Solto, sem a menor disciplina, sem nada.
resolvendo os conflitos. Nunca discipline um filho à frente dos outros. Um erro muito grande é você expor o seu filho, discipliná-lo na frente de outras pessoas. Escolha um lugar onde você pode fazer isso com privacidade, onde você e seu filho estão a sós. A disciplina administrada no momento do ato é sempre melhor do que aquela aplicada depois de algum tempo, porque na hora a criança sente. Depois, 10 dias depois, você vai querer disciplinar. A criança nem sabe por que está sendo disciplinada. Explique sempre a razão pela qual o filho está sendo disciplinado. Olha, você está recebendo essa disciplina porque você fez isso, isso e isso. Por isso você vai perder tal coisa. O casal deve entender-se bem sobre como é que vai disciplinar os seus filhos, porque é muito complicado o pai querer disciplinar e a mãe vem e passa a mão e alivia, ou o contrário. Os pais têm que se acertar primeiro, e quando um estiver disciplinando, o outro não pode se meter. Não pode também ficar os dois lá brigando ao mesmo tempo. Deixa que um só faça isso, porque senão vira uma confusão, e se um vem administrar a disciplina e o outro vem interferir, quer dizer, fica como? A autoridade do pai ou da mãe acaba sendo jogada na lama. Nunca devem ter diferenças de opinião diante dos filhos a respeito da disciplina a ser administrada. Essas diferenças de opinião que acontecerão, elas devem ser resolvidas quando o casal está a sós, sem a presença dos filhos. Em outras palavras, quando você for disciplinar o filho, já vá com tudo resolvido com o seu marido ou com sua esposa. Quando for falar, seja de uma vez só, para não ter discussão na frente dele ainda. O adolescente, por exemplo, é o mais complicado. Ele deve ser disciplinado através da perda de privilégios ou de algum direito seu, como por exemplo uma diminuição da mesada, se ele tem, ou outra coisa significante para ele que ele deixe de receber. Lá em casa, esses tempos, eu disciplinei Edna. Vai ficar 1 semana sem entrar na internet. E ela ficou 1 semana. E eu sabia que aquilo para ela era difícil, mas eu botei a disciplina. E agora, pense que ela se orienta, aquilo pela qual ela foi disciplinada, não tenho mais esse problema. Mas é uma bênção, é isso, mas tem que estar de olho, irmão. O filho é uma bênção, mas tem que estar de olho, tem que estar controlando. O castigo no caso do adolescente, irmão, pelo amor de Deus, ele nunca deve ser um castigo corporal. Tem gente que dá tapa na cara do filho. É a pior coisa que você pode fazer, irmão, porque ele compreende as coisas. Imagina se dá um tapa, ou pegar um cinto, bater uma pessoa de 16, 17 anos, 14, 15. Peraí, não dá. Nunca deve ser corporal. Também isso. A disciplina deve ser administrada quando os pais estiverem com calma. Se você vai na hora da raiva, irmão, você é capaz de fazer o que aquela pessoa fez naquela criança que a gente viu aqui na imagem, machucada com cabide. A pessoa devia estar com muita raiva para deixar uma pobre criança naquele jeito. Nunca quando estão com raiva ou envergonhado pela ação do filho, que você vai se exceder, você vai aplicar uma disciplina pesada demais. E é aqui que nós vamos para a última parte, para terminar então. Vamos falar de sexo. O sexo no casamento é uma bênção de Deus. Concorda comigo? Irmãos, primeiro ponto para a gente pensar: sexo sem intimidade ou amor verdadeiro é como sopa fria para jantar. Pode evitar que se morra de fome, mas não traz satisfação. Sexo por sexo, sem intimidade, eu só posso falar não por mim, mas vou falar pela palavra. O que a Bíblia nos ensina? Vamos para a palavra de Deus. Primeiro, Deus criou as pessoas com uma natureza sexual. Nós não podemos ignorar isso. E Deus os abençoou e lhes disse, em Gênesis 1:28, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Como multiplicar? Como o homem e a mulher se multiplicam? Como? Sexo, né? Se não tivesse sexo, não tinha essa criancinha aqui. Vem de Deus. Deus criou a gente com isso. Vem de Deus. Nós encontramos na Bíblia uma base para o padrão de conduta para a vida sexual. 1 Coríntios 7, do 2 ao 5. Mas por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Cada impureza. Senão já vira pecado. Por isso tem que estar casado. Senão, se não está casado, é o pecado do quê? Fornicação. Fornicação,
fora do casamento, 2 solteiros estão fornicando. 2 pessoas que estão convivendo junto, mas que não se casaram, não estão casados, estão no pecado da fornicação. Eu respeito pastores que batizam. Eu não batizo. A irmã é crente, o marido não é. Não são casados e o cara não quer casar. Eu não batizo a mulher. Não batizo. Por quê? Porque eu estaria enganando ela, estaria criando uma falsa expectativa. Ah, mas pode ser que o cara depois se converta e você está impedindo o acesso dela. Não. Um exemplo, eu endureci, engrossei lá na igreja, e o resultado, as pessoas que estavam nessa situação se casaram, entenderam que precisavam sair, porque a Bíblia diz o quê? Os fornicadores não entrarão no reino de Deus. Então vamos ser coerentes. Se eu batizo a pessoa que está no pecado da fornicação, mas a Bíblia diz que os fornicadores não vão para o reino de Deus, não adiantou nada eu batizar. Eu acho assim. E eu quero levar as pessoas a buscar o arrependimento. Se estão vivendo junto, qual é o problema? Porque não casa. Se não há impedimento algum para o casamento. Antes tinha até o lance da pensão, né? Que tinha uma pensão, se casasse, perdia. Não tem mais isso. Não tem mais desculpa. Ou você quer ter uma vida séria, real com a pessoa, case, tudo direitinho, perante Deus e perante os homens. E pronto, sai do pecado. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o corpo, nós já vimos isso. O marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, sim a mulher, está dentro desse contexto. Agora aqui, não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento por algum tempo, para vos dedicares à oração. Nós temos que ver o todo desse versículo. Primeiro, não vos priveis um ao outro. Complicado, quer dizer, estou com dor de cabeça. E de tanta mulher dar essa desculpa, o marido um dia chegou em casa, ela estava deitada lá, e ele chegou no quarto com um copo d'água e um comprimido. Tome. Ela disse, por quê? Tome. Para que isso? Isso é para dor de cabeça. Mas eu não estou com dor de cabeça. Ah, então bom, hoje tu não está. Às vezes fica só dando desculpa, mas quando é que isso acontece? Tem mágoas, tem raízes de amargura, tem conflitos não resolvidos, a mulher está chateada, está magoada, e tem homem que não entende, que é preciso ser com afeição, com carinho. A mulher não é apenas um objeto. Aí ele diz, não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento. Os dois concordam, há uma concordância. Para quê? Por algum tempo. Para quê? Para vos dedicardes à oração. Amém. Olha, vamos orar? Vamos. Uma hora, separou, terminou. Aí ele diz, e novamente vos ajuntardes. E aqui está a explicação, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Eu preciso ser muito franco, muito sincero. O homem tem suas necessidades sexuais e a mulher também, um diferente do outro. Quando acaba se privando e passa 3 dias, 5 dias, 10 dias, 15 dias, 1 mês, ora, aí é que Satanás entra em ação. Porque o homem tem necessidade e a mulher não quer saber. Ou o contrário, acontece também. Aí o diabo vai começar a colocar a minhoca na cabeça. E os adultérios acontecem muitas vezes por conta disso. Não vou dizer que sempre são assim, que tem o caráter também da pessoa que já é a tendência para aquilo. Agora, é uma brecha para o inimigo entrar? Com certeza, o Satanás tenta mesmo. E aí, meu irmão, você vai ter que correr atrás do prejuízo. Fidelidade. Agora, a Bíblia afirma que a fidelidade é de suma importância. Hebreus 13, verso 4 diz, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. A questão da infidelidade conjugal. E a própria Bíblia diz, não adulterarás. É um dos 10 mandamentos. Está em Êxodo 20, 14. O leito sem mácula significa que não há infidelidade. É o marido e a mulher. Agora, quando a pessoa tem relação com outros, está sendo infiel. O mal que causa na pessoa é porque eu acredito que deve dar um sentimento de impotência, no sentido de não sou suficiente, eu não consigo satisfazê-lo, eu não sou ninguém, eu não sou nada.
ele me deixou por aquela lá, aquela cobra, aquela pessoa se sente, fica com aquele rancor, aquela amargura, e se sente, eu acho, a última das pessoas. E agora, por que é que chegou naquilo ali? Não vá também ficar se condenando, se torturando por conta disso. O que passou, passou. A Bíblia promete perdão para pecados sexuais no passado. João 8, do 10 ao 11. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Mas perdoada, vai e não peques mais. Pronto. 1 João 1, do 9 e 10. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-no mentiroso e a sua palavra não está em nós. Tem que confessar e pedir perdão e também abandonar, deixar o pecado. A Bíblia ensina união sexual dos dois cônjuges no casamento. Mateus 19, 5. Mateus 19, 5 diz: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Os especialistas afirmam: quando o sexo é compreendido como sendo um dom de Deus ao homem, a comunhão que pode ocorrer entre duas pessoas através desse ato é linda e perfeita e resulta em abundância de gratidão a Deus. É o equilíbrio no lar. Um lar que você soube consertar os conflitos, melhorou a sua ira, a sua raiva, suas explosões, você melhorou a comunicação no lar, você demonstra afeição e passa a ter uma vida sexual equilibrada, completa a harmonia dentro do seu lar. Você passa a ter o culto doméstico em casa, sua relação com Deus se estreita cada vez mais. Esse é o sinônimo de uma vida completa e feliz. Os resultados são esses: um relacionamento muito profundo e íntimo entre o marido e a sua esposa, um senso de ser amado e ser valorizado, um casamento e uma família mais forte e mais feliz. Quer ver o casal amanhecer o dia bem? É depois de uma bela noite de amor, que um se amou ao outro, se entregou, pronto, foi dormir, mas quando amanhece, os passarinhos estão cantando e a gente nota eles cantando, a gente vê as flores brotando, sente o perfume das flores, a vida muda. Agora, quando passa uma noite, 2 noites, 3 noites, uma semana, 1 mês sem ter uma relação, vai dando uma raiva surda, você já não vê mais passarinho, tem vontade de matar cachorro, chutar o gato, e não sabe por quê, e está lá irado. Mas uma família equilibrada é um casamento forte e feliz. Vamos resolver os conflitos buscando equilíbrio na vida sexual. Demonstração de carinho, de novo eu falo, por parte de ambos os cônjuges, deve fazer parte integral do viver do casal. Tem que demonstrar. Sabe por quê, irmão? Aquele beijinho lá na cozinha, aquele carinho, aquele cheiradinha no cangote, é o começo de algo muito melhor que vai acontecer depois, no nosso quarto. Ali começa o olhar cúmplice, toca no relógio, faz o gesto, vem, vamos, é aquela coisa, não, espera as crianças, eu namoro dentro de casa. Irmão, o que tem de mal nisso, irmão? Tão gostoso essa vida a dois, não é? Para começar o dia bem, no dia seguinte, e o equilíbrio na vida. Uma vida sem isso, meu irmão, não tem graça. Compartilhar é a palavra-chave. Compartilhar problemas, compartilhar sonhos, compartilhar as esperanças, os desafios, uma comunicação efetiva que leva o casal a uma mutualidade, a metas em comum, deve acontecer entre os cônjuges todos os dias. Mutualidade essa que também encontra expressão na união física. É ali que vai coroar, é lá na cama, no ato sexual, que vai coroar tudo isso. Criar clima para no dia seguinte você combinar mais coisas, e discutir, fazer plano e sonhar.
A confiança que um tem no outro é muito importante. A intimidade, ela não pode crescer sem que haja segurança e confiança. Se a mulher está desconfiando que o marido está tendo um caso fora, pronto, acabou, despencou tudo. Ela nunca mais vai conseguir ser a mesma, nunca mais. E aqui, entre as coisas que destroem essa confiança, estão críticas, rejeição, falta de compreensão. É que vai destruindo a confiança, a segurança, as críticas, a rejeição. Não quero, você não vale mais nada para mim, eu não sinto mais prazer em você, não quero mais nem olhar para a tua cara. A rejeição. A pessoa se sente mal, e depois vai querer que seja compreensiva na cama, de jeito nenhum. É importante lembrar, queridos, que cada casal tem as suas próprias necessidades sexuais quanto à frequência e à ocasião de sua vida íntima. O homem pega fogo mais rápido, a mulher demora mais. Se o homem não compreender isso, se não entender, eles vão ser um fracassado nessa parte da relação. É preciso entender. Agora, o homem que não entende isso, pode se preparar, meu irmão. A mulher vai ficar triste, vai ficar insatisfeita. Por isso vê muito caso de mulher traindo o homem. Encontra o amante é cheiroso, carinhoso, compreensivo e mais, sabe entender o tempo. E aí proporciona prazer à mulher, coisa que o marido não faz. O casamento já está lá para lá de Bagdá. Tem que entender. É perigosa também a comparação entre casais, ou então querer ter a adoção de um padrão de comportamento de outros para si. Me ocorre de um caso, por exemplo, do homem que só sente prazer e obriga a mulher a ter relações assistindo um filme pornô no DVD. Aí olha lá para os outros fazendo, aí se excita e quer fazer igual, quer fazer a mesma coisa. E a mulher morre de vergonha, não quer, e o cara insiste naquilo ali. E outra, aqueles filmes, você tem aquele padrão ali de desempenho sexual, achar que aquilo ali é o normal, não sabe quantas vezes o camarada tentou para conseguir fazer aquilo ali. Aí você olha e diz, eu não consigo, eu não sou assim. Você é normal, você não está fazendo um filme, você está vivendo a vida real. Não adianta querer ter o padrão de outros para você. Você tem que descobrir com sua mulher ou com seu esposo o padrão de vocês e se satisfazer com isso. Todas as expressões de amor são aceitáveis entre os dois. Aqui eu deixei por último, que é uma questão que é muito controversa no meio pastoral. Eu tenho uma opinião, respeito opiniões contrárias, mas não abro mão daquilo que Deus colocou no meu coração. Todas as expressões de amor são aceitáveis entre os dois: sexo oral, sexo anal, usar uma máscara, chicotear, essas palhaçadas que tem por aí. Todas as expressões são aceitáveis entre os cônjuges. Tem pastor que acha que sim. No âmbito de 4 paredes, se o casal concorda, não tem problema nenhum. Eu vou para a palavra de Deus e encontro na palavra de Deus respaldo para hoje o entendimento que eu tenho. Ela diz que os sodomitas não entrarão no reino de Deus. Quem eram os sodomitas? Eram os que praticavam esse tipo de coisa. Lembra de Sodoma, que Ló morava lá e os anjos se hospedaram na casa de Ló, e os homens foram bater na porta e queriam dar esses homens que chegaram aí para nós nos divertirmos com eles. E Ló disse, deixai-os, eu dou as minhas filhas que são virgens para vocês, mas não toquem nestes homens. Não, nós queremos são os homens. Homem com homem é o que? Sexo anal. E a Bíblia diz que os sodomitas não entrarão no reino de Deus. Mas tem pastor que acha que está tudo bem, está tudo normal. Eu vou pela Bíblia, respeito. É o seguinte, acho que Deus fez as coisas tão perfeitas. Nós temos o aparelho reprodutor. O que é o aparelho reprodutor? No homem faz parte, é o pênis, os testículos. A mulher, por sua vez, tem os óvulos, o ovário, a vagina. Esse é o aparelho reprodutor. E é tão perfeito, se encaixa um no outro. A vagina foi feita por Deus para receber o órgão genital masculino, e ela recebe, se molda sem o menor problema. Já o ânus, ele não faz parte
parte do aparelho reprodutor. E ele foi criado por Deus para nós como algo para expelir as fezes. Ele não tem constituição para receber um órgão genital nele. E diz que os sodomitas não entrarão no reino de Deus. Mas eu respeito a opinião de outros pastores, fica o tema em aberto, você consulte seu pastor. Mas eu precisava tocar nessa questão. Sabe por quê, irmão? Porque tem pessoas que até em ouvir agora aqui já fica constrangido. Nós estamos falando abertamente, sinceramente, temos que encarar. Tinha uma velhinha com 65 anos por aí, cabelo bem branquinho, que veio nos procurar. Veio até a nossa casa para pedir um conselho para minha esposa. E a queixa dela chorando é que o marido se embebeda, já velho também, tem amantes, mas chega em casa e quer fazer da esposa uma amante. E obriga ela a praticar sexo oral e sexo anal com ele. E ela não aceita. E é natural que a pessoa se sinta ofendida e constrangida e é obrigada a fazer aquilo. E ela diz, mas a Bíblia diz que a mulher deve ser submissa ao marido. E a minha esposa disse, leia direitinho a Bíblia, que ela vai dizer, a esposa submissa ao marido no Senhor. É submissa no Senhor, naquilo que agrada a Deus. Então fica a pergunta no ar: todas as expressões de amor são aceitáveis entre os dois? É válido todas as formas? Ou se é perigosa ou prejudica a saúde? Mesmo quando envergonha um dos dois, você vai botar a sua mulher para assistir um filme pornô? Você vai querer que ela pratique um determinado tipo de relação com você? Ela não aceita. Se ela fizer, você sabe que ela está fazendo constrangida. Você tem coragem de fazer isso com sua esposa? Ou vice-versa? Isso são aberrações, mas que é preciso a pessoa ter consciência para Deus. A relação sexual no casamento é uma bênção, mas precisa ser tratada com respeito, com dignidade e principalmente, irmão, com amor. Chega num ponto da vida da gente que a gente para pensar e ver, meu Deus, só estou vendo destroços, só estou vendo tudo destruído, olha o jeito que ficou. E eu vinha no carro agora pensando, a imagem que me chegou foi aquelas guerras que a gente vê lá pro lado do Iraque, joga aqueles mísseis e depois mostra a destruição, os prédios tudo arrebentado, as pessoas procurando nos escombros. As nossas vidas antes eram como aquela cidade, tão bonita, tudo no lugar, arborizada, tudo funcionando bem, e aí cai um míssil e a gente vai olhar e só tem destroços. Mas glória a Deus que existe o Evangelho, que Deus se preocupou e Ele sabia que nós faríamos tudo errado mesmo, mas chega um momento em que, depois de ter quebrado tanto a cara, foi o que aconteceu comigo, entra uma Bíblia na minha vida, entra Jesus no meu lar, e aí aquele casamento todo rebentado e destruído, que nem os escombros da cidade destruída, começa um trabalho agora de reconstrução. E é tão bom quando você olha e diz, você teve destruído, mas agora eu estou vendo tudo no lugar outra vez. Eu vou valorizar, eu vou preservar, eu vou cuidar, eu não quero que nunca mais isso aconteça. É assim a vida, acontece com todos nós. Alguns têm a felicidade de sentir no coração ainda o desejo de mudar. Outros, como que subisse numa moto, sabe que tem aquela parede ali na frente, um paredão, sobe na moto, acelera tudo que dá e se arrebenta no paredão. Tem gente fazendo isso, não quer nem saber, acaba com a vida mesmo, arrebenta, destrói, acabou. Meu Deus, mas Deus não nos fez para isso. De sã consciência, ninguém quer subir numa moto, acelerar e se arrebentar numa parede. É que às vezes a pessoa chega num estado tal que não aguenta mais, mas ainda tem solução. E como tem? Eu espero estar falando aqui para uma plateia que queira isso, que sonhe com isso,
que encontre forças em Jesus, que só nele nós vamos encontrar, para saber administrar essa questão dos conflitos no lar. Os conflitos, irmão, não é porque vocês vieram hoje de manhã aqui que vão voltar para casa e vai ser uma bênção. Eu jogo o pozinho mágico e vocês saem daqui todos santos, abençoados, uma bênção. Ninguém diz mais palavrão, ninguém mais xinga o outro, tem paciência, compreende. Não. A gente sabe que isso não acontece, porque é um processo que vai atuando lenta, gradativamente na vida da gente. É um processo. O que se espera aqui nesse processo é que as pessoas sejam impactadas pela palavra, sabendo que vai ter dificuldade. Mas se você lembrar e procurar deixar o Espírito Santo agir, ele vai agir. E aí você vai passar a ver a diferença na sua vida. Os problemas não vão sumir. O que vai mudar, eu espero em nome de Jesus, é a sua maneira de trabalhar com os problemas. E hoje eu vinha feliz agradecendo a Deus por ter me permitido chegar no ponto que eu cheguei. Digo, Deus, como és maravilhoso. Deus, como fizeste isso na minha vida, Senhor, para ter tanta paz, tanta alegria no meu lar, ter uma família reconstruída, um lar feliz, que a gente sente prazer de estar em casa, um lar abençoado, com filhos abençoados, esposa abençoada, um lar onde Jesus habita e nunca mais vai sair. Eu vim agradecendo a Deus por isso. Valorizam essa criancinha que está aí, esse inocente. Deus permitiu que viesse uma criança. A responsabilidade de vocês é tão grande para essa criança, porque vocês vão ser o espelho da vida dele. Ele vai olhar para vocês o tempo inteiro e talvez ele repita as mesmas coisas que vocês estão repetindo. Se vocês estão produzindo coisas boas, pode esperar que ele vai fazer coisas boas na vida dele. Mas se vocês produzirem coisas ruins, infelizmente, não estou profetizando, mas é o que vai acontecer. Irmãos, nós, infelizmente, são muitos anos convivendo com nossos pais, nós absorvemos, e fatalmente você vai se flagrar alguns anos depois, repetindo as mesmas coisas que os teus pais faziam, e que você tanto condenava. Era o meu caso. Eu condenava meu pai e minha mãe, porque eles viviam daquele jeito, brigando, porque meu pai tinha outras mulheres, porque meu pai teve filho fora do casamento. Quando eu me vejo adulto, eu era uma xerox do meu pai. A grande diferença é que meu pai, infelizmente, morreu sem conhecer Jesus. Morreu no espiritismo. Mas de mim, Deus teve misericórdia. Ele teve misericórdia e eu pude escrever a história. O final, com certeza, está sendo diferente do que foi produzido pelo meu pai. Até aqui você escreveu uma história da sua vida. Mas que bom, irmão! Ainda tem páginas em branco que você vai escrever. Comece a pensar agora que palavras você vai escrever na história do resto da sua vida. Se um dia as pessoas vão se lembrar de você e vão dizer: meu pai deu a virada, minha mãe mudou, por isso eu sou assim hoje, graças a eles. Eu me criei, na verdade, depois de uma família que tinha Jesus também. E eu evitei com isso de ter passado por tanta coisa que eles passaram e que eu vejo outras pessoas passando por aí. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Tem que ensinar a criança. Lute pelo seu casamento. Lute. Não deixe ele se perder. Não diga que já não tem mais jeito, que já acabou. Lute. Procure se lembrar. Deus tem vitória, irmão, esperando por você. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, ao pastor, à igreja e aos irmãos por terem tido tanta paciência comigo nesta manhã. Mas é a minha oração que Deus esteja aplicando a porção da sua palavra em nossos corações. Que Deus abençoe o seu casamento, continue abençoando o meu também, em nome de Jesus. Programa Momentos com Jesus.
Senhor, Senhor. Minha casa será uma casa de bênção. Aleluia. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Nunca mais, Senhor. Oh Deus, Tu és necessário em minha família, Tu és indispensável em minha casa, Pai. Seja bem-vindo ao meu lar, Senhor. Aleluia. Minha casa será reconhecida. Minha casa será reconhecida. Eu creio. Como um lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Aleluia. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor. Faça do meu lar, Senhor, uma casa de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti, pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti.
Fica conosco, Senhor. Fica com as nossas famílias. As nossas famílias pertencem a Ti, ó Deus. Aleluia. Programa Momentos com Jesus.